Valeu, Alana. Muito obrigado a você. Vamos para Brasília, capital federal, porque o Márcio Rocha está pedindo passagem e a discussão deve ser aquela lá envolvendo o Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, que resolveu taxar o mundo, né? Resolveu meter taxa para todos os produtos importados por eles. E eles, Estados Unidos. E é claro que isso impacta o mundo inteiro, inclusive a gente aqui no Brasil. Ontem nós discutimos isso, uma discussão mais voltada ali para o agro em determinados momentos. Mas a gente precisa pensar de uma forma mais abrangente. E como reação a essa ação do presidente norte-americano, o Congresso também se mobilizou e criou uma alternativa legal mesmo para o governo poder agir e agir rápido. Isso, exatamente. É um projeto de lei de reciprocidade, que é o famoso toma lá da cá. Então, dá ao Brasil a permissão para taxar no mesmo patamar aquilo que for taxado também pelos Estados Unidos. Ontem saiu o relatório, né, do governo dos Estados Unidos justificando por que eles poderiam, na visão deles, taxar outros países. Falamos aqui sobre a situação do Brasil, que é citado em diversos momentos, né, sobre aço, alumínio, carne de porco, vinho, cachaça. O que de fato vai ser taxado a gente vai ficar sabendo hoje ainda, Joel. Está previsto para 5 da tarde, aqui no horário de Brasília, um pronunciamento do presidente Donald Trump lá na Casa Branca sobre quais produtos serão taxados. Mas aqui no Brasil isso gerou um movimento que está unindo governo e oposição para votar esse projeto de lei. Quer dizer, uniu para começar a votar. Agora, se o projeto vai adiante ou não, a gente tem que ver aí se a oposição vai permitir. Ô, Márcio Rocha, explica aqui para o nosso ouvinte. Boa tarde para você. Oi, Márcio, bem-vindo. Oi, pessoal. Boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. A gente está aqui em Brasília justamente na expectativa para essa votação que deve ser realizada ainda nesta quarta-feira sobre essa questão da reciprocidade nas questões tarifárias, né? A gente lembra que, como vocês já deram um início aí, né, a introdução, existe também a expectativa de um pronunciamento aqui no Poder Executivo, né, no Palácio do Planalto e também no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o vice-presidente Geraldo Alckmin, que é o ministro também, né, do MD, que ele deve... existe a expectativa dele falar alguma coisa depois desse pronunciamento do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que está marcado aí para 5 horas da tarde. Então a gente lembra, né, o Donald Trump deve anunciar novas medidas tributárias para o Brasil, né, que serão, segundo eles, né, estendidas a todos os países que fazem negócios com os estadunidenses. E aí, aqui no Brasil, a gente teve o primeiro movimento ontem, que foi essa questão da reciprocidade. Foi uma questão interessante porque esse projeto de lei, ele tinha sido votado em caráter terminativo, ou seja, não precisaria passar pelo plenário do Senado depois de ter sido votado na Comissão de Assuntos Econômicos. Mas, segundo o regimento interno do Senado, existia a possibilidade de algum parlamentar fazer um pedido para que esse projeto fosse analisado no plenário mesmo, né? Tem um prazo de 5 dias, desde a votação na comissão até ir definitivamente para a Câmara dos Deputados, e existisse a lacuna aí de 5 dias. Mas aí o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, resolveu colocar de forma muito rápida essa questão desse projeto no plenário. Então ontem mesmo ele foi, em vez de ir direto para a Câmara, ele passou primeiro pelo Senado, justamente pelo plenário do Senado, justamente para não ter nenhum perigo de alguém atrasar um pouco ainda esse encaminhamento desse texto para a Câmara dos Deputados. Ou seja, a gente teve a votação, o trâmite todo, né, de um projeto de lei de forma muito rápida dentro do Senado Federal, justamente para que ele possa ser analisado ainda hoje pela Câmara dos Deputados e vir aqui para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que deve ser feito ainda nesta quarta-feira. Lembrando que o Senado aprovou, né, esse projeto que passou primeiramente pela Comissão de Assuntos Econômicos, depois seguiria direto para a Câmara, mas como eu disse que precisava passar pelo plenário para não ter nenhum problema de tramitação, de questionamento por parte de algum parlamentar, então a expectativa é que tudo seja resolvido ainda nesta
quarta-feira. A gente lembra que a intenção do presidente Hugo Motta, né, da Câmara dos Deputados, é votar esse texto ainda nessa semana. A ideia é que seja votada hoje, mas a gente lembra que, por causa do projeto de lei da anistia, a oposição está em obstrução permanente em todos os setores da Câmara dos Deputados, tanto nas comissões como também no plenário da Casa. E, inclusive, ali por volta das 3 horas da tarde, existe a expectativa de uma fala dos oposicionistas, justamente para tratar desse assunto. E aí a gente tem a expectativa também de que, tirando esse projeto da reciprocidade, todos os outros serão obstruídos, né? A oposição tem interesse também na aprovação desse projeto, então a gente deve ter uma posição dos oposicionistas ali a partir das 3 horas da tarde para saber se eles vão obstruir esse projeto também, ou se pelo menos esse vai ser liberado para a votação, que inclusive a expectativa é que essa votação seja muito rápida e esse projeto deve ser aprovado por unanimidade, como aconteceu tanto na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, quanto dentro do plenário da Casa. A gente lembra também que o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, conversou, né, com representantes do comércio dos Estados Unidos, exatamente para tentar chegar num diálogo, né, para evitar esse tarifaço do governo norte-americano contra o Brasil. Mas a gente ainda não tem nenhuma informação ainda do que vai ser essa conversa, como é que vai ser, se já tem alguma solução. Enfim, isso vai ser divulgado daqui a pouquinho pelo Palácio do Itamaraty. E lembrando que toda essa questão começou a ser discutida quando Donald Trump anunciou, né, a alíquota de 25% sobre toda a importação de aço e alumínio, o que impacta diretamente as indústrias brasileiras. Lembrando que o Brasil é o segundo maior exportador desses produtos. E aí, por causa desse chamado tarifaço, né, ele é considerado um tarifaço mundial, né, líderes de todo o mundo, né, já estão discutindo possibilidades e prometem também uma resposta à política do governo dos Estados Unidos, o que deve ser anunciado nos próximos dias. Mas, para a gente finalizar, aqui no Brasil, a gente deve ter esse projeto da reciprocidade votado também de forma rápida, como aconteceu ontem no Senado, na Câmara, nesta quarta-feira. Expectativa que seja votado de forma unânime, e aí a gente segue acompanhando as novidades aqui e informando vocês assim que elas surgirem. Fechado, Márcio. Obrigada, viu? Tchau, Márcio. Obrigado, viu? Um abraço. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Ô, Joel, a gente tem